Internet? Estava sem Mercedes. Eu tenho bastante no meu. Nova Alexandria, no Paraná, já estamos no matrimônio Nossa Senhora Aparecida, em Andirá, em Cambará e os condomínios às margens do rio Paranapanema. O melhor sinal para a internet rural você encontra na Torre Forte Internet. Oferecemos assistência e instalação em tempo recorde. Entre em contato conosco pelo 18 3351 4649 ou pelo 18 99 184 0565. Torre Forte, a internet sem fronteiras. Rádio Regional de Palmital, São Paulo. AM 580 kHz. A rádio da família palmitalense. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Revista Regional. Agora são 8 horas e 30 minutos. Na mesa de som está o Marcelo Diego e também pelo Facebook, trazendo imagens aqui dessa entrevista que nós vamos fazer agora. O Paulinho, né? O Paulinho Ferreira está aí. Estamos aqui ao lado, né, para entrevistar o Dr. Júnior, também conhecido como Dr. Saúde, para a gente bater um papo aqui com os nossos ouvintes, né, bem dentro mesmo bem assim, tranquilo, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam muito bem dos assuntos que iremos tratar agora, né, doutor? Muito bom dia, doutor Saúde. É uma honra estar aqui, Cadu Elias. Que prazer, porque todas as vezes que eu entro em um estúdio de rádio ou televisão, mesmo tendo essa larga experiência no meio da comunicação, mas o friozinho na espinha é o mesmo, a emoção é a mesma, como se eu estivesse colocando os pés pela primeira vez em um estúdio de rádio. Isso é muito legal, porque a gente também está nesse ramo, né? As profissões, toda vez que o microfone se abre para a gente falar, a gente tem esse friozinho na barriga. Chacrinha já comentava isso, que quando ele entrava no ar, ele tinha até dor de barriga, né? Porque é verdade. Todo programa que ele ia fazer era uma emoção diferente, então ele sentia realmente esse friozinho. Bom, o doutor falou de televisão, ele já esteve na Globo, né? Também no SBT, na Bandeirantes, falando a respeito desses assuntos aí importantes, que é a questão da saúde. Doutor Saúde, como ele é conhecido, né? Vai abordar alguns assuntos aqui, depois a gente vai começar também a saber dele mais, né? Como começou isso, como é que foi difundindo essa ideia, essas novas ideias, e como as pessoas podem, né, também fazer parte desse mundo, que é um mundo muito procurado hoje, que é o mundo da saúde, né, doutor? Hoje você não consegue, Cadu Elias, fazer uma boa medicina se não tiver como base a conscientização do paciente em fazer mudanças de hábitos. Você não consegue hoje cuidar de um paciente com maestria, devolver ao paciente saúde, longevidade, se você não incutir na cabecinha do paciente, na cabeça do paciente, que ele precisa fazer mudanças de hábitos. Nós estamos indo ao supermercado, Cadu, comprar doenças. Por mais inacreditável que isso pareça, nós estamos indo ao supermercado comprar doenças. Nós precisamos descascar mais e desembalar menos. Se nós não colocarmos isso como uma prioridade no nosso dia a dia, nós teremos um exército de pessoas inválidas, em plena idade produtiva. É verdade. Nós temos que parar de ir ao supermercado comprar excesso de produtos alimentícios. Produto alimentício não tem nada a ver com alimento. Alimento é uma coisa, produto alimentício é outra, completamente diferente. É por isso que eu usei a expressão que é preciso desembalar menos e descascar mais. Descascar uma laranja, uma banana, um abacaxi. Uma fruta qualquer. Exatamente. A população, Cadu, ela está num ritmo acelerado, em passos largos, para o abismo de doenças.
Nós nunca vivenciamos na história humana tantas doenças como nos dias de hoje. Hoje o Brasil, só para você ter uma ideia, uma noção, principalmente você do outro lado do rádio, só para ter uma noção, como o assunto é tão sério, o Brasil tem hoje 450 mil médicos, quase 500 mil de médicos, é o maior número da história. A cada 7 minutos, uma farmácia é inaugurada no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de farmácias do planeta, do globo. Não existe país no mundo que inaugure uma farmácia a cada 7 minutos. Não existe. Nós somos o país com o maior número de distribuidoras, de pontos de distribuição de remédios do planeta. E, no entanto, o Brasil está lá no penúltimo da lista dos países com menos saúde do planeta. Algo está errado. Sim, com Tem certeza. algo errado. Se o Brasil tem quase 500 mil de médicos, se nós somos o país com o maior número de farmácias do planeta... Porque aqui a procura com certeza é muito grande. A questão da oferta e da procura. Exatamente. Em outras palavras, a saúde de um povo, de uma nação, de um país, ela é mensurada, ela é medida pelo número de farmácias que a cidade tem. Se você quer avaliar a saúde de uma cidade, é só analisar a quantidade de farmácias que essa cidade possui. Quanto mais farmácia você tiver em uma cidade, mais doente o povo está. E nós temos uma noção distorcida do que é saúde, do que é longevidade. E é sobre isso, Cadu Elias, que eu quero aqui, com a tua ajuda, tentar passar para a população esses princípios básicos que, se você pôr em prática, fará uma grande diferença, ou melhor, farão grande diferença na nossa vida. E nós precisamos conscientizar que, se não houver mudança de hábitos, começando pela alimentação, por aquilo que nós comemos, não adianta campanhas de vacina. Se nós não mudarmos os hábitos, Cadu, meu amigo Cadu Elias, não adianta vacinar o paciente todos os anos se ele continua com maus hábitos. E um dos hábitos que devemos mudar para ontem, não hoje, dada a urgência, é começando pelo sal. Existe um conceito no Brasil de que sal é prejudicial à saúde. Nós, essa geração atual, cresceu ouvindo que sal faz mal à saúde, que sal aumenta a pressão arterial. Sim. Mas eu quero que você saiba, meu amigo Cadu Elias, que quem come pouco sal aumenta em 400% o risco de uma morte súbita. Quem usa pouco sal corre o risco de morrer infartado, entrar em colapso. Mas eu quero que você entenda que sal não tem nada a ver com cloreto de sódio. Esse pacote de 1 quilo refinado, iodado, que você usa diariamente para realçar o sabor da comida, do alimento, essa porcaria não é sal. É cloreto de sódio. Isso é veneno. Isso aumenta a pressão arterial. Essa é a molécula que vai causar então, é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouquinho, que é a pressão alta, é isso? Exatamente. Por que nós temos hoje uma população doente?
desenvolvendo câncer, imunidade baixa, aí vem o Zika vírus, vem o coronavírus e outras doenças provocadas por vírus. Porque essa epidemia viral, a gripe é um vírus. Sim. Por que nós estamos com um sistema imunológico tão comprometido, tão deficiente? Porque o sal refinado iodado que nós usamos diariamente, como você bem colocou, para realçar o sabor do alimento, esse sal refinado iodado, ele destrói o teu sistema imunológico. Não é só o problema de aumentar a pressão arterial. Não. O sal refinado iodado, ele recebe duas substâncias tóxicas, ferrocianeto e alumínio silicato. O ferrocianeto e o alumínio silicato são duas substâncias tóxicas que a indústria acrescenta no sal para que ele continue solto, seco e não empedre. O sal verdadeiro, que é o famoso sal integral, o sal verdadeiro, ele contém 87 minerais. 87 minerais. E esses 87 minerais, eu trouxe um relatório médico que é impressionante. O verdadeiro sal, o famoso sal integral, que aumenta o sistema imunológico em 100 mil vezes, criando resistência a fungos, vírus e bactérias. Este sal puro verdadeiro normaliza a pressão arterial, mantém a pressão arterial em 12/8. O sal verdadeiro integral, uma colherinha de chá por dia, dissolvido em um copo com água fria de manhã em jejum, aumenta o hormônio masculino chamado testosterona. À medida que nós envelhecemos, depois dos 50 anos, é natural que o hormônio masculino caia, diminua. Ele vai diminuir. Com isso, você vai perdendo o apetite sexual. Isso é natural pelo processo de envelhecimento. Sim. Acontece que o problema se agrava ainda mais quando o homem passa a fazer uso de diuréticos, remédios que controlam a pressão arterial, como losartana, captopril, minoxidil, hidralazina. Esses medicamentos usados para controlar a pressão arterial, ele provoca a perda maciça, através da urina, de um nutriente, um mineral chamado zinco. O zinco é o responsável pela produção de hormônio masculino. Por isso que todo hipertenso que faz uso de minoxidil, hidralazina, losartana, captopril e outros medicamentos que controlam a pressão arterial, ele fica impotente. Porque o pior efeito colateral desses remédios é deixar o homem impotente. Tanto é verdade que quando o médico remove, retira do paciente esses medicamentos, gradativamente, aos poucos, o homem vai voltando a sua, seu vigor. Exatamente, atividade sexual normal, ou como você bem colocou, ao seu vigor. Acontece que o sal integral... Isso é a pergunta que eu ia fazer. Onde encontrar o sal integral? Ah, se eu te der a resposta aqui, você vai... Nessa marca. Vai faltar sal aí no mercado. É verdade. Se eu te disser aonde eu encontro o sal puro integral, você vai se surpreender. Pergunte para os nossos antigos qual era o tipo de sal que eles usaram a vida toda. Esse sal grosso que a gente faz, usa no churrasco, ele é o integral ou ele tem alguma química também? O sal de churrasco é maravilhoso. Ah, é? É 1000 vezes melhor. Vai acabar o sal no mercado. Agora acaba o sal, né, Paulo? E o sal
integral. Chamado sal grosso. É o sal grosso. Agora, o sal integral é o sal de vaca. É o sal que os nossos avós usaram Me a lembro muito vida disso aí. toda. Você lembra, Cadu? Jogava no coxo lá e eles... Nós jogava no coxo Sim. e a vovó ainda não pegava um pouco desse sal para o uso da família? Sim. Porque há 50 anos, há 60 anos, nós não tínhamos sal refinado e nem iodado. O sal era o sal de boi, o sal de vaca. Eu me lembro que o meu avô comprava sacas de 20, 30 quilos, tirava uma parte para o uso da família e o resto para cuidar do gado. O gado cria resistência às doenças e nós estamos dando para o gado o nosso sal puro integral e estamos indo ao supermercado comprar a doença, que é o sal refinado e iodado. Eu quero que você saiba que o sal refinado e iodado, ele causa mal de Parkinson, tremedeira, Alzheimer, perda acentuada de memória, perda de memória. O sal refinado e iodado, ele é promotor de câncer. O sal refinado e iodado derruba o sistema imunológico, deixando você desprotegido contra os agressores como Zika vírus, dengue, chikungunya, a famosa dengue. Olha a situação do nosso povo, mais de 500 casos de dengue na nossa cidade. Por quê? Porque o sistema imunológico do nosso povo está comprometido. E eu preciso entender que quando eu tenho um sistema imunológico bom, dificilmente eu vou adoecer. fica menos suscetível Exato. a esses vírus. Qual é o objetivo do Ministério da Saúde em vacinar a população? É dar para a população, pelo menos, a chance de melhorar o sistema imunológico pela vacina, para que a pessoa possa se permitir, ou seja, para que o organismo tenha a oportunidade de se defender. Essa é a função da vacina, é dar uma melhorada no sistema imunológico, porque você não consegue mais fazer isto através dos bons hábitos. Como a população não tem ensinamento na escola de prevenção, agora entra o Ministério da Saúde e tenta ajudar a população, oferecendo a oportunidade de uma vacina que pode melhorar o sistema imunológico. Eu tenho visto, inclusive, algumas matérias, a gente inclusive comenta aqui, que o governo tenta, e através, claro, do Ministério da Saúde, tenta, num trabalho, eu acho que é hercúleo, porque existe a questão, né, dos interesses comerciais, Claro que tem. diminuir o açúcar nos produtos, né, bolachas, coisas todas, e o sódio também em outros produtos que usam sal. É muito difícil, existe essa expectativa de diminuição de sal e açúcar nos produtos, mas assim a médio e longo prazo, para dar tempo e tal. Isso, então as pessoas é que tem que se antecipar, né, doutor? Eu costumo dizer que da saúde cuido eu, mas as doenças eu deixo para os médicos e para os hospitais. Mas da saúde cuido eu. E como eu cuido da saúde? Buscando conhecimento. Por exemplo, quando eu passo a entender que sal refinado e iodado é veneno, contém ferrocianeto e causa vários problemas de saúde e destrói o meu sistema imunológico, a partir de agora eu vou buscar o sal verdadeiro. Isso é prevenção. O sal verdadeiro, ele é rico em 87 minerais. E eu vou citar aqui alguns dos principais minerais contidos no sal puro integral: cálcio, magnésio, iodo, ferro, enxofre, selênio, cobalto, manganês, zinco, fósforo, potássio, molibdênio, platina, carbono, boro e cromo. Eu citei apenas 12.
minerais. São 80 aí? 87. 87. Aí você pergunta, e quais são os minerais do sal refinado iodado? Apenas cloro e sódio. E por força da lei, a indústria devolve um pouquinho de iodo, por isso chama-se sal O iodo iodado. ele tem a penalidade, isso eu ouvi falar, não sei se é verdade, se confirma a questão para proteger algum A tireoide. A tireoide. Sim. E é interessante quando você olha para pessoas com deficiência de iodo, olha que detalhe interessante. A deficiência, a falta de iodo no organismo faz com que o pescoço inche, ele dobra de tamanho. É o famoso papo de peru. Sim. Isso não é doença, é que quando a tireoide está com baixa reserva de iodo, a tireoide ela dobra de tamanho para segurar o resto do iodo que ainda tem. E ela rouba o iodo de outras partes do organismo, como útero, ovário e pele. Os 3 órgãos do corpo humano que mais precisam de iodo: mama, próstata e pele. Você não pode deixar a pele com baixa reserva de iodo. 25% de todo o iodo do corpo humano concentram-se na pele. Ninguém desenvolve câncer de pele. E a pele é o maior órgão do corpo humano. É o maior órgão do corpo humano, é a pele. As pessoas estão com medo e preocupadas com o sol, porque elas acham que o sol causa câncer de pele. Eu quero que você saiba que a natureza é sábia. Quando o Criador fez o homem, fez a raça humana, o Criador, quando criou o sol e criou o homem, o Criador sabia dos efeitos dos raios do sol sobre o corpo humano. Por isso o Criador já colocou no corpo humano, no genoma humano, uma substância chamada iodo que iria proteger a pele contra o câncer de pele através dos raios do sol. Por quê? O iodo é o nutriente que regula o suor e a transpiração. Se você é uma pessoa, Cadu Elias, meu amigo, se você é uma pessoa que não sua, não transpira, você é um candidato em potencial a desenvolver câncer de pele. As pessoas estão desenvolvendo câncer de pele por falta de iodo. O iodo é a vacina natural que o Criador colocou no corpo humano. É o iodo que protege a pele contra o câncer de pele. Se você não sua, não transpira, você é um candidato em potencial a desenvolver câncer de pele. Eu trabalhei no Ceará. Eu acompanhei pescadores lá de Fortaleza. Eles saem 5 horas da manhã nas embarcações, só de bermuda. Passam o dia inteirinho no sol. Quando dá 5h30, 6 horas da tarde, eles estão retornando do alto mar, vermelhos como um pimentão. E é raríssimo um câncer de pele. Você vê pedreiro virando concreto o dia inteirinho debaixo do sol, e é raríssimo um pedreiro com câncer de pele. E o suor lavando as costas por causa do sol. Eu quero que você saiba que quando você... e os pescadores e os pedreiros não estão preocupados em passar protetor solar. Eles não estão preocupados com isso. Quanto maior a quantidade de iodo na pele, menor o risco de câncer de pele. Quer que eu te dê um exemplo? Eu te dou um exemplo. Sim, vamos lá. No início do século passado, até 1960, que não é tão longe assim, o câncer de pele era extremamente raro, principalmente no Brasil. A medicina não se preocupava em estudar câncer de pele. Porque tinha poucos casos, era muito raro. Raríssimo, não se preocupava. Sim. E nesta época,
85% da população brasileira eram campesino de enxada e chachola, campesinato, ou seja, trabalhador rural. A população, quase 80% da população brasileira, trabalhavam ao ar livre, expostas ao sol. Sim. E nesta época, o câncer de pele era extremamente raro. A medicina nem se preocupava em estudar sobre o assunto. Hoje, 2020, hoje é dia 10? Dia 9? Dia 9. Hoje, dia 9 de março de 2020, o câncer de pele no Brasil é o que mais cresce. 40 mil brasileiros já perderam a vida por causa de câncer de pele. Nos últimos 10 anos, 400 mil brasileiros morreram por causa de câncer de pele. E hoje, 9 de março de 2020, o câncer de pele é um detalhe interessante, que hoje somente 20% da população brasileira hoje trabalham ao ar livre. 80% da população brasileira hoje, em 2020, trabalha dentro de estúdios de rádio e televisão, dentro dos bancos, das agências, dos correios, das grandes fábricas, longe do sol. Ora, se o sol é o causador de câncer de pele, como explicar que no século passado, 85% da população brasileira era campesinato de enxada e chachola, trabalhava expostas ao ar livre na agricultura e não tinha câncer de pele. E hoje a população trabalha nas fábricas, nas lojas, nos estúdios de rádio e televisão, e o câncer de pele é o que mais cresce no Brasil. Ora, queridos, não precisa ser médico para compreender que o que está errado não é o sol, é você. Quando você aprende a usar iodo, dificilmente você desenvolve câncer de pele, câncer de mama, câncer de ovário ou câncer de próstata. E como que eu busco iodo? A melhor fonte de iodo está no sal integral. O sal de boi, o sal de vaca. Porque a terra brasileira é pobre, é estéril. A nossa terra, ela é ácida. Se você não preparar a terra, só nasce mato. Não nasce um pé de nada, não dá um fruto. É verdade ou não é? Porque a terra brasileira é estéril, é uma terra pobre. Por isso que o alimento não tem de onde retirar nutriente. Hoje você pega um mamão, não tem gosto de mamão. Hoje você vai comer uma fruta, não tem gosto de nada. É aguado, porque a terra é pobre, é estéril, não tem de onde retirar nutriente. Por isso que a população brasileira hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, 98% da população brasileira são deficientes de iodo. Iodo se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Por isso que o câncer de pele aumentou assustadoramente. Assustadoramente. O que blinda o corpo humano, o que protege o corpo humano contra câncer é iodo. E como que eu busco iodo? Fazendo a troca. Até só para fazer um sinal aqui, o doutor disse que a terra brasileira é estéril no sentido de produção de iodo. A gente produz muita soja, produz muito milho, né? Porque às vezes as pessoas entendem de uma maneira errada. Então o que o doutor está querendo dizer é o seguinte, que a nossa terra, embora ela seja uma terra produtiva, né, em termos de agricultura, mas na questão de nutrientes, ela é tragédia. Exatamente. Como que eu faço a suplementação de iodo de maneira barata e eficiente? Procure uma farmácia de manipulação. Se a cidade de Palmital, é isso, né, Palmital? Isso. Se a cidade de Palmital não tiver iodo, farmácia de manipulação... Temos. Tem? Temos. Procure a farmácia de manipulação. Eu quero, doutor, fórmula de Lugol, a 5%. A fórmula de Lugol é preparada com iodo ressublimado
50 miligramas, iodeto de potássio 100 miligramas e água purificada ou destilada. Esses são os ingredientes da fórmula de Lugol. E você vai passar a usar de 3 a 5 gotas em um copinho com água, uma vez por dia. Quando o iodo, através da fórmula de Lugol, entra no teu organismo, a mucosa gástrica absorve o iodo, cai na circulação sanguínea, é transportada pelo sangue até a glândula da tireoide. Na glândula da tireoide se transforma em delta-iodolactona. Delta-iodolactona é a vacina mais poderosa na prevenção de quase todos os tipos de cânceres ou câncer. Delta-iodolactona é o produto final que a glândula da tireoide transforma o iodo, a fórmula de Lugol. Da glândula da tireoide, quando transformou o iodo em delta-iodolactona, é redistribuído para as mamas, ovários e pele, protegendo os ovários contra cistos e tumores, protegendo as mamas contra a formação de nódulos, fibrose e câncer. Se você pega uma mulher que faz exame periódico, a mamografia, quando você pega uma mulher que tem os seios cheios de nódulos, além do tratamento médico, você conscientiza esta mulher a fazer uso da fórmula de Lugol. E uma vez por semana, o médico aplica uma injeção intravenosa na veia de 200 miligramas de vitamina B6, misturado com 2 gramas de sulfato de magnésio, uma vez por semana. Só o médico faz essa aplicação. Nas 4 primeiras semanas, os nódulos começam a desaparecer. Você pode pegar uma mulher com nódulos, com os seios cheios, parece uma árvore de Natal. Quando faz o exame, no exame aparece as mamas cheias de luzes, parece uma árvore de Natal. Esses nódulos desaparecem. Por que os nódulos surgem, aparecem nas mamas? 90% dos casos é a deficiência de iodo. Quando falta iodo nas mamas, as mamas começam a desenvolver nódulos. Quantas vidas, Cadu Poderia Elias, ser salvas? Quanto sofrimento evitado só pela informação, pela busca de conhecimento. E voltando ao assunto da pressão alta, se você é hipertenso, faz uso de minoxidil, hidralazina, captopril, losartana, eu quero que você aprenda a fazer esta mudança necessária. Volte ao médico. O seu médico removerá, vai retirar da sua vida toda essa medicação. Não é você, por conta própria, que remove. Sim, tem que ter o acompanhamento. O médico vai avaliar e vai dizer: filho, você não tem necessidade de continuar fazendo manutenção da doença com essas medicações, porque você está restabelecido. Aprenda isto. Pare de comer sal refinado e iodado. Jogue no esgoto. No lugar desse sal refinado, procure o sal integral. O famoso sal de vaca, sal de boi. Eu não estou aqui falando do sal mineralizado. Ele é cinza. Ele recebe outras misturas e outros produtos. É o sal integral, ele é branco. Ele é branco, parece um açúcar cristal. Sim. Ele é molhado, ele é todo granulado. Estava falando me vem à mente, naquela época eu era criança e meu avô colocava no coxo para as vacas comerem o sal. Esse é o melhor sal. É o melhor sal. Na época dos teus avós, dos nossos avós, eles não conheceram câncer de pele. Raramente os antigos adoeciam com ansiedade, depressão, câncer de pele
ou viviam usando medicamentos para controlar a pressão arterial. Por quê? Porque eles já tinham essas recomendações que eu acabei de dizer como prática comum em seu dia a dia. Eu quero fazer um desafio. Você que é hipertenso, a partir de hoje, comece a fazer a sua comida temperando com sal integral. À noite, pegue 2 dentes de alho. 2 dentes de alho. Amasse, descasque, amasse, coloque dentro de um copinho com água e deixe de molho a noite inteira. E no outro dia de manhã, retire o alho amassado e beba aquela água. Faça isto por 1 semana, como experiência. 1 semana. E se tiver dúvidas, procure um médico, o posto de saúde, e faça um check-up. Vamos averiguar como anda o seu batimento cardíaco. É impressionante. Quando você pega o alho, preste atenção, você que está em casa ou no trabalho, principalmente a dona de casa. Quando ela amassa o alho, quando ela esmaga o alho, tem uma parte esverdeada, que é o broto. Geralmente a dona de casa, com a ponta da faca, ela tira aqui. Remove, ela tira e joga no lixo. Só que aquela parte verde, esverdeada, chama-se bulbo. O bulbo é uma bolsa. E dentro dela, Cadu Elias, tem um líquido amarelado chamado dipropiniltiosulfinato. Essa substância medicamentosa, quando entra em contato com a mucosa da boca, nem chega a entrar no estômago. A absorção é quase que instantânea. Leva em média 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cai na circulação sanguínea, provoca relaxamento das fibras musculares das artérias, promovendo alívio imediato da pressão arterial. E quando você usa o sal integral, por ele conter todos os nutrientes, os 87 minerais, em especial o magnésio, que é a maior fonte de magnésio, está no sal integral. Sim. O magnésio, ele faz a manutenção do sistema arterial, mantendo a pressão em 12/8. É por isso que quando você pega um homem com mais de 50 anos, que ele não lembra mais qual foi a última vez que ele teve uma ereção involuntária. Quando éramos garoto, todos os dias de manhã nós acordávamos com o pipiu acordado junto. Não era isso? Sim. Aí a mamãe falava assim, corra no banheiro, vai fazer xixi. Essa reação natural de levantar de manhã com o pipiu acordado, ereto, é uma resposta à alta reserva de testosterona no corpo masculino. Mas à medida que você vai envelhecendo, vai caindo o hormônio masculino, a testosterona. Que você estava cheio, daqui a pouco você vai usando, vai gastando. Vai gastando. Daqui a pouco acaba. Aí não repõe, aí se não repor, ele gasta, aí ele para. Queridos, pegue o sal integral, 1 colherinha dissolvido na água e beba 1 vez por dia. O sal integral. A fonte de mineral e magnésio é tão alta que você começa, mesmo com 50, 60 anos, 65 anos, você começa a levantar de manhã, tendo ereção involuntária. Aí, Marcelo, tá vendo, Marcelo? Vai faltar sal, tem que fazer um acordo com o gado. É isso aí. Bom, esse foi um tópico legal e importante. Diabetes. Diabetes também ela é decorrente justamente desses fatores. Acho que é um reflexo, uma consequência desses hábitos que a gente tem durante a vida também. Pode ser considerado assim, doutor. A gente, inclusive, tem estudos que a diabetes também é hereditária. É claro que sim, tudo tem a ver. Mas é claro que também depende muito grandemente também dos hábitos que temos durante a vida, né? Cadu Elias, meu amigo Cadu, você colocou sabiamente
o problema? Nós temos 2 tipos de diabetes. E a carne vermelha, ela causa os 2 tipos de diabetes. Essa é uma das razões principais por eu ser vegetariano há 35 anos. Tá vendo, né, Adriano, Paulinho, Marcelo, vocês gostam de uma carne vermelha? Aí, tá vendo? A carne vermelha, ela estimula o mTOR. Eu não vou entrar em detalhes do significado do mTOR, mas eu vou resumir em umas palavras mais fáceis de entender. Sim. Ela promove câncer, ela causa 2 tipos de diabetes, e isso está mais do que provado. Inclusive tem uma matéria nossa sobre esse assunto no Jornal Nacional. Eu posso deixar disponibilizado aqui para a Rádio Regional a matéria completa que foi veiculada no Jornal Nacional sobre a carne vermelha como uma das principais causas de diabetes dos 2 tipos e câncer. Está bem? Mas vamos voltar ao assunto do diabetes. Só no Brasil, 40% da população de 30 a 60 anos são diabéticos. Nós temos o diabetes tipo 1. 40%? Quase a metade da população é diabética e não sabe. O diabetes tipo 1 representa 5% da população mundial diabética. É uma doença autoimune, o pâncreas para de produzir insulina, não existe cura, e sim controle. É o diabetes tipo 1, que também é causado pelo uso da carne vermelha. Não há cura, há controle. Sim. Você usa insulina. Essa não tem cura. Mas a diabetes que não tem cura representa apenas 5% de toda a população mundial diabética. Agora vem o diabetes tipo 2. É uma doença curável. Representa 95% da população mundial diabética. 95% dos diabéticos do mundo são curáveis. É uma doença de origem nutricional, ou seja, é só corrigir os maus hábitos e a doença vai embora. O grande problema do diabético tipo 2, Cadu Elias, não é a falta de insulina. Pelo contrário, o pâncreas funciona super bem. O problema é que a insulina excretada pelo pâncreas não consegue mais abrir as células para receber açúcar, glicose. Quando isso ocorre, chama resistência insulínica. Não adianta tomar insulina nesta situação, porque o seu organismo ficará saturado de insulina. E insulina é hormônio obesogênico, engorda. É só fazer as mudanças necessárias e você ficará livre dessa doença. A maioria dos diabéticos tipo 2 continua doente por falta de conhecimento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O diabético não pode beber leite de vaca. O diabético não pode comer queijo. Não pode usar manteiga. Laticínio de fato. Nenhum, nada derivado do leite. Porque a gordura do leite, ela cria resistência insulínica. Eu poderia dar uma aula sobre esse assunto. Eu sou professor de medicina preventiva há 25 anos. Então, o conhecimento, ele é vasto, intenso. Eu estou tentando resumir em 20 minutos, meia hora, 1 hora, um trabalho que hoje completa 25 anos de aulas e pesquisas e estudos. Eu sou um dos poucos professores de medicina preventiva a publicar 5 livros na área médica. E agora eu lancei um livro, que é o 6º livro, chamado Doutor Saúde.
remédios que brotam da terra. Depois você vai falar como é que consegue esse livro, tá bom? Eu só não posso prometer livro para toda a cidade, porque parece que aqui tem 20 mil habitantes, né? 22 mil. 22 mil, eu teria que andar com uma carreta de livros. Mas eu tenho aqui no carro talvez uns 15 ou 20 exemplares, mas depois nós vamos entrar nesse E detalhe. tudo isso que a gente está falando aqui Está no livro. Está no livro. Está no livro. Bom, voltando ao assunto do diabetes. O diabético não pode usar o leite, queijo, manteiga, como você bem colocou, os derivados do leite, porque a gordura do leite, ela cria resistência insulínica. Mas o problema não é apenas a resistência insulínica, é que o bezerro, ao nascer, ele nasce em média com 30 quilos. E em 6, 7 meses, vira um boi com quase meia tonelada, só mamando. A alta concentração de estrona, de hormônio bovino no leite de vaca, é altíssimo. Altíssimo. Porque o leite, geneticamente, ele foi projetado para um ser que nasce 10 vezes mais pesado que a raça humana e desenvolve, chega a pesar mais de meia tonelada. Se você pegar o rato, o bezerro, e nós, seres humanos, somos 3 espécies de mamíferos. E cada mamífero tem o seu alimento, geneticamente projetado para a sua espécie. O rato, quando nasce, o ratinho, ele é mamífero. Ele dobra de peso em 4 dias, mamando. O bezerro, quando nasce, em média 30 quilos, ele dobra de peso em 45 dias, mamando. E a criança, quando nasce, dobra de peso em 180 dias, mamando. Ora, o leite de vaca não pode ser igual ao leite de rato. E o leite de vaca e o leite de rato não podem ser iguais ao leite humano. Cada espécie de mamífero tem o seu alimento projetado para a sua espécie. Nós somos os únicos seres mamíferos de toda a criação divina que continuamos mamando depois de adulto. E o pior, mamamos leite de outra espécie. pH totalmente diferente. Completamente diferente, queridos. Eu quero que você saiba que a Organização Mundial da Saúde revelou que o número de crianças... Ei, preste atenção. O número de crianças diagnosticadas com diabetes tipo 1 dobrou. E o mais preocupante é que mais da metade de todas as crianças diabéticas tipo 1 tem menos de 2 anos. A diabetes tipo 1 ocorre em crianças que produzem anticorpos contra as proteínas do leite de vaca. A ingestão diária das proteínas do leite, a lactoalbumina e a lactoglobulina, por serem projetadas geneticamente para o bezerro e não para o ser humano, leva muitas crianças a produzirem anticorpos contra essas proteínas, causando lesões degenerativas nas células betas do pâncreas. A proteína do leite é o gatilho da diabetes mellitus, ou seja, insulino dependente em crianças. Veja a quantidade de crianças diabéticas. A lactose do leite. Não se fala muito em lactose? Sim, sim. A lactose do leite produz galactose, que afeta o cristalino dos olhos. Crianças que não têm enzimas, a lactase, que neutralizam a galactose, desenvolvem catarata no primeiro ano de vida. O Ministério da Saúde é muito claro sobre isto. É proibido dar leite de vaca para criança com menos de 1 ano de vida.
Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria sabe que o leite de vaca para crianças com menos de 1 ano pode desencadear diabetes na criança e causar catarata nos olhos. Olha a quantidade de pessoas com problemas de visão, com glaucoma, catarata, tudo por falta de conhecimento. Veja a quantidade de pessoas intolerância à lactose. Não virou moda isso? Depois dos 10 anos de vida, eu já tenho 50, vou fazer logo logo. Quantos anos você tem? 64. 64. Meu amigo, uau. Olha, à medida que você cresce, quando você chega próximos dos 10 anos de vida, o teu organismo para de produzir lactase. A lactase é uma enzima que toda a raça humana produz, fabrica naturalmente até os 10 anos de vida, para que você possa digerir a lactose que se transformou em galactose no organismo, Sim. que é a proteína do leite, o açúcar do leite. Mas à medida que você vai chegando na adolescência, o organismo para de produzir lactase. E se você continua bebendo leite, comendo queijo, manteiga, requeijão e outros derivados do leite, o teu organismo já não consegue mais... Está rejeitando. Que hoje é conhecido popularmente como intolerância à lactose. Por quê? Não é que é intolerância à lactose, é que o teu organismo, com 10 anos de idade, já começa a zerar a produção de lactase. Tanto é que a indústria farmacêutica criou um remédio chamado Lactay, que é para imitar a lactose que você não produz mais. Entendeu a jogada? Portanto, se você insiste em usar produtos derivados de leite ou leite de vaca, ainda mais se você é diabético, você está indo em roda de colisão com a doença e vai pagar o preço. É gostoso? Claro que é gostoso. Um queijinho é maravilhoso, mas vai pagar o preço. Todos nós pagamos o preço das nossas escolhas. Sim, sim. Eu poderia aqui dizer a todos, deu para perceber que assunto não falta, conhecimento não falta. Mas eu quero que você, que está em casa ou no trabalho, você que está ouvindo esse programa, né, essa aula sobre saúde, que você sinta o desejo no coração de ter esse conhecimento. Não perca essa oportunidade única, hoje, aqui e agora, de ter acesso a todo esse conhecimento. Perfeito. Bom, tem uma pergunta aqui, aliás, eu deixo até o telefone da regional, né? Quem quiser ligar para saber tirar alguma dúvida, 33-51-14-44, pode mandar enviar suas perguntas aí. O Marcelo está ali para anotar. A dona Valdívia, doutora Saúde, está perguntando, está adorando, né, a entrevista aqui, os seus esclarecimentos a respeito aí desses assuntos importantes. Está perguntando sobre gordura no fígado, que é um mal também que a gente sempre está ouvindo falar, que as pessoas, tem problema de gordura no fígado e tem que fazer um tratamento, porque isso pode deixar, de repente, uma sequela grave. O que você poderia dizer a respeito de gordura no fígado para a gente? A esteatose, gordura no fígado. Eu escrevi no livro, no próprio livro, na letra H, esteatose, problemas hepáticos. Eu escrevi no livro uma parte bem detalhada sobre gordura no fígado. E o livro explica passo a passo como fazer o tratamento. Como eu sei que muitas pessoas não poderão vir dar um pulinho aqui na rádio regional, eu vou deixar a receita. Porque pelo menos, se você não puder vir falar comigo hoje aqui na rádio, mas você já recebe de presente a receita em casa mesmo, na comodidade da sua casa. O livro ensina a fazer uma
desintoxicação do fígado. De que maneira? 100 ml de azeite de oliva extra virgem. Ouvindo aí, né? 100 ml de azeite de oliva. Extra virgem. Extra virgem. Não é óleo de soja, é o azeite de oliva puro. Sim, sim. Procure o melhor azeite do supermercado, 100 ml. Às 9 horas da noite, você vai beber esse 100 ml de azeite de oliva extra virgem. E em seguida, um copo de 300 ml cheio, com suco de limão puro, sem água e sem açúcar. Dá para repetir? Claro. Às 9 horas da noite, 100 ml de azeite de oliva extra 9 virgem. da noite, gente. E em seguida, um copo cheio de 300 ml com suco de limão puro. Qualquer tipo de limão, sem água e sem açúcar. E você vai deitar por 3 horas, mais ou menos até a meia-noite, meia-noite e meia, de barriga para cima, olhando o teto. Depois que vencer o período de 3 horas de barriga para cima, aí você escolhe o lado que você gosta de continuar dormindo. Mas coloque o relógio para despertar às 5 horas da manhã. Tem algum significado especial para Sim, esse horário? exatamente. É que às 5 horas da manhã, você vai beber um copo de 200 ml de água com 20 gramas de sal amargo. Lembra que os antigos usaram muito sal amargo para desintoxicar, limpar o organismo? Às 5 horas da manhã, um copo de 200 ml com água, misturado com 20 gramas de sal amargo. Beba. E não volte a deitar. Fique borboleteando ali pela cozinha, pela sala, fazendo hora. A borboleta não fica fazendo hora, borboleteando ali quando ela quer pousar na flor. Então você vai ficar borboleteando por ali. Até às 7 horas da manhã. Que hora que vai fazer o efeito, a pessoa vai... Exatamente. Só que 2 horas depois, que seriam 7 horas da manhã, você vai beber mais um copo com água, na mesma medida, com 20 gramas de sal amargo. E se prepare. Se prepare. Você limpa o fígado. É impressionante, é uma desintoxicação do fígado. Quem tem pedras na vesícula, esse procedimento, em 95% dos casos, expelem as pedras da vesícula através das fezes. O nosso fígado, ele é responsável por mais de 500 reações químicas do corpo humano. É uma verdadeira usina. A maior parte das doenças, como problema de pele, psoríase, por exemplo, inflamação na pele, é intoxicação do fígado. Quando você limpa o fígado, quantas doenças desaparecem naturalmente do teu corpo? Aí eu te pergunto, vale ou não vale a pena pôr a mão no bolso e investir R$230, que é o preço do livro, chamado Doutor Saúde, que traz 480 páginas, parece uma bíblia da saúde, ensinando você a fazer mais de 1000 receitas de remédios naturais. Uma única página desse livro, só uma página, já valeria o investimento de R$230, que não paga nem a prestação de um aparelho de celular. É verdade. Doutor Saúde, o senhor já falou a respeito, mas eu poderia, se for possível, né, em rápidas pinceladas. O senhor citou aqui o sal integral, a Marisa Fabrício perguntando sobre ela ter pressão alta, né? Tem remédio natural? Sal integral. Sal integral e 2 dentes de alho amassados, colocados em um copinho com água, deixe de molho a noite inteira e no outro dia de manhã remova o alho amassado e beba aquele líquido. Agora, se a tua pressão é crônica, tem 10, 15, 20 anos usando losartana,
captopril, minoxidil, hidralazina, por exemplo, preste bem atenção para você não fazer coisa errada em casa. Preste atenção. Se você é paciente crônico e faz uso há 10, 15, 20 anos... Também não pode tirar de uma vez, é isso? Não. Aliás, só o médico é que está habilitado, mediante a avaliação médica, se você pode ou não diminuir a medicação. Está bem? Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte: se você é um paciente crônico, faz uso de medicamentos para controlar a pressão alta há 10, 15, 20 anos, você precisa, além das recomendações que eu deixei, você precisa dar um pulinho na farmácia, peça ao farmacêutico cloreto de magnésio. Perfeito. Aí Maria José Fabrício, né, como o doutor disse, né, ele já tinha falado no início aqui do nosso bate-papo, da nossa entrevista, as pessoas têm um livro, né? E é o preço, né, eu acho que uma consulta hoje, de repente, no particular, fica bem mais cara. Hoje uma consulta no particular é 300, 400 Então, reais. só uma pergunta aí, a gente está com o tempo nosso também quase esgotando, mas tem muito assunto para falar, né? Tem muito assunto para falar, e a gente poderia ficar aqui, acho que o dia todo. Poderia. Porque a saúde é uma questão muito importante. Verdade. Sobre depressão, tem uma pergunta aí, as pessoas estão mandando aqui através do Facebook também a pergunta para a gente, doutor. Sobre depressão, se tem algum tipo alguma reação química que acontece também no nosso cérebro, que traz esse problema tão sério que acomete muita gente, e se existe algum tipo de tratamento natural, porque a gente sabe, o doutor Saúde é um naturólogo, né, especializado, ele falou que já disse, a gente acompanha a televisão e tudo mais, 25 anos aí, né, mestrado de experiência, recolhendo todas essas informações, que são informações que têm base científica, realmente comprovação. Exatamente. A ansiedade, a falta de sono, a depressão, hoje tornaram-se problemas de saúde pública no mundo. E a quantidade de suicídio vem crescendo assustadoramente. Assustadoramente. São 600 mil suicídios por ano. 600 mil suicídios por ano. Mas não é divulgado para não estimular ainda mais as pessoas a recorrerem ao suicídio como uma fuga. Por isso não é divulgado. O problema do suicídio, da ansiedade, da depressão, da tristeza profunda tornou-se um problema de saúde pública. Eu vou deixar aqui apenas um conselho e que funciona na luta contra a ansiedade e a depressão. O primeiro tratamento: comunhão, paz na alma. Porque esse vazio que esmaga a alma, o nosso peito, ele é infinito. Ele só pode ser preenchido com algo que também é infinito, que é o Criador. Meu Deus. Você não vai conseguir preencher esse vazio da tua alma, do teu coração, essa dor que esmaga o peito. Você não consegue preencher na boate, na discoteca, no cinema, na casa nova, no carro de luxo, nas drogas, nos vícios. Você não preenche, porque quando passa a euforia da casa nova, do carro do ano e das mulheres lindas e maravilhosas, você deita no travesseiro e a angústia vem, e vem forte. Portanto, você só consegue preencher o vazio da alma com algo que é infinito, o Criador dos céus e da terra. E agora sim eu posso dar para você com conhecimento de causa. Qual é o medicamento encontrado na natureza que ajuda a equilibrar a saúde emocional? Magnésio. Eu poderia dar uma aula sobre o magnésio, mas o tempo não nos permite mais. Já é contra nós. O magnésio, ele trata, ele resolve os impulsos violentos. Pessoas com transtorno bipolar,
De repente ela está ali feliz, alegre, de repente ela está tensa, nervosa e quebrando a casa. Esses 5 minutos de explosão, os nervos à flor da pele, comece a fazer uso de magnésio. Procure numa farmácia, cloreto de magnésio, vem em pacotinho de 33 gramas, dissolva em uma jarra com 1 litro de água, não precisa ferver a água, põe na geladeira, deixa a noite inteira em repouso e no outro dia de manhã começa a usar uma xícara pequena, 3 vezes ao dia. O magnésio, ele normaliza os batimentos cardíacos. O magnésio, através do cloreto de magnésio, ele controla os impulsos explosivos, ele combate os ataques epiléticos, as convulsões. É o melhor sonífero natural que existe, é o magnésio. Mantém a pessoa mais calma, mais centrada, com maior Naqueles casos, domínio. a pessoa cai, a pessoa perde a vontade realmente de fazer tudo. Ela se prostra e não acha mais alegria de viver. Sim. Se fecha. Ela se fecha. Quando você introduz magnésio no teu organismo, o magnésio facilita o processo de equilíbrio eletrolítico no corpo humano. Os impulsos elétricos de uma célula para outra são facilitados com o suplemento, a suplementação de magnésio. O magnésio responde por 350 funções químicas do corpo humano. Se você pegar uma pessoa, principalmente acima dos 50 anos, com artrite, artrose, dor muscular, dor lombar, dor nas pernas, dor nas articulações, o famoso reumatismo ou artrite reumatoide, além do tratamento médico, é necessário o tratamento médico, mas além do tratamento médico, quando você passa a fazer uso diário de magnésio, o magnésio ele descalcifica as articulações. O cálcio do leite, do queijo, da manteiga, do requeijão, da carne vermelha, esse cálcio, para ser fixado nos ossos, precisa da presença de magnésio. Sem magnésio, o cálcio não é fixado nos ossos. Ele vai parar aonde? Nas articulações e nas coronárias, calcificando as coronárias, aumentando o risco de derrame cerebral, de trombose e infarto. Como ele também inflama as articulações. Mas quando você usa magnésio, o magnésio vai aonde está calcificado, remove das juntas esse cálcio que estava calcificado e leva para onde deveria estar, nos ossos. Querido, quer um conselho? Quer um conselho? Dê um pulinho aqui na Rádio Regional. Agora. Eu estava pensando em ir para Assis, que eu tenho palestra ainda hoje em Assis. Olha só que bom. Tenho palestra ainda hoje em Assis, para 300 profissionais. 300 pessoas hoje em Assis participarão de um encontro comigo para abordar só sobre a cura do câncer, através da medicina natural. Aliás, essa matéria foi vinculada no Globo Repórter. Eu vou deixar com você, para que você, Cadu Elias, possa postar no Face da rádio as 2 matérias, sobre a carne, diabetes e câncer, e sobre a cura do câncer. São 2 matérias veiculadas no Globo Repórter sobre o meu trabalho. Se você deseja ter o livro, eu quero esse livro. Ao invés de eu ir agora para Assis, porque a minha palestra é 13h em Assis e vai até às 5h. Sim. Que horas são agora? Agora 9h40. Eu prometo ficar aqui até o meio-dia. Porque daqui a Assis eu vou em menos de 1 hora, não vou? Sim. É perto? Meia hora. Meia hora? Vamos fazer assim. Quem desejar, eu quero comprar esse livro. Eu quero esse livro. Eu devo ter uns 15 ou 20 exemplares aqui comigo no carro. Eu fico esperando por você a partir de agora até o meio-dia. Aqui mesmo.
em frente aqui à rádio. Sim. Tem a rádio aqui regional. Pode vir aqui. Pode ser assim? Pode, fica à vontade. Só que assim, quando der meio-dia em ponto, eu vou embora. Porque às vezes pode ter um congestionamento aí no caminho e chegar atrasado. Tem como facilitar, às vezes Assis. a pessoa tem como fazer de valor. É que esse valor é só à vista. Só à vista, né? Ou pode dar um cheque, né, para alguns dias. Mas R$230. Deixar a pessoa preparada, né? A pessoa já vem preparada. Eu não tenho máquina, Sim, sim. passar cartão, tá? Sim. É o valor mesmo de R$230. E pode ter certeza. Então, o será doutor menor de saúde vai ficar aqui, né, até meio-dia, como ele disse. Então, as pessoas que estiverem interessadas, tem quantas 400 páginas do livro e mais ou menos umas 1000 receitas, é isso? 480 páginas. O total vai dar 1.150 receitas. Olha só, é então muita coisa. esses assuntos todos que o doutor falou aqui, ele falou sobre, ia falar sobre bronquite, mas não vai dar tempo. Falou sobre pressão alta, diabetes, falou sobre gordura no fígado, né, e outros assuntos realmente importantes. Tudo isso você tem nesse livro. Como é que é o nome do livro, doutor? Doutor Saúde, Remédios que Brotam da Terra. Isso, pois Eu poderia ficar com você a partir de hoje até o fim deste ano, ensinando uma página por dia do livro, e ainda assim eu não conseguiria ensinar. Exatamente. Por isso que é importante ter o livro. R$230, querido. R$230. Se você avaliar a riqueza do livro, o preço se torna simbólico, porque vale a pena. Muito obrigado a todos. Doutor Saúde, muito obrigado. Portanto, agora são 9 horas e 43 minutos. Ele estará aqui até meio-dia, como ele disse, aqui na Rádio Regional. A gente ele vai ficar ali disponível para quem quiser adquirir o livro. Então, R$230, 480 páginas de saúde para você e está nos ouvindo. Tá certo? Agora, 9h43.